Good evening, everybody! E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Por Dentro da Fluência. Aqui eu ensino você a falar inglês de verdade. Eu explico como os nativos americanos falam no seu dia a dia para você aprender do zero, melhorar, destravar de vez o inglês na sua vida para que você realmente compreenda esse trem e seja compreendido quando você precisar falar inglês, tá? O tema de hoje é como o seu filtro emocional te impede de falar inglês. Primeiro de tudo, você sabe o que é filtro emocional? Gente, filtro emocional é tudo aquilo que te barra, que te impede, né, às vezes, de conseguir alguma coisa. São coisas que estão aqui dentro da sua cachola que não vão deixar você aprender inglês. Hoje eu vou mostrar pra você como o estresse, o medo, a motivação e a ansiedade pode atrapalhar no seu processo de ficar fluente em inglês ou de aprender inglês, sair do zero, sabe assim, de qualquer coisa com inglês. E aqui, no final da live, eu vou te mostrar como você nunca mais vai se sentir ansioso para falar inglês. E nós vamos fazer um exercício que vai realmente assim, ó, mudar o jogo de como você vai aprender inglês de uma forma relaxada, sem pressão e sem estresse. Então, fica aqui até o final comigo que eu vou fazer um exercício massa para você. Eu vou te dar um passo a passo para que as suas emoções não te atrapalhem na hora de falar inglês. Já teve vezes de eu deixar de dar aula porque o meu aluno ou minha aluna não estava bem. Então, assim, realmente essa coisa de o professor tem que considerar o estado emocional do aluno é muito mais importante do que às vezes você dar uma aula de Simple Present, Simple Past ou qualquer coisa, tá? Porque assim, quem dá aula pelos métodos tradicionais aí, né, sabe que você está lá tentando fazer aquilo entrar na cachola do seu aluno e o negócio não vai nem por bomba, né? Gente, ó, só uma historinha para vocês terem noção do que eu tô falando. Uma vez, eu tava dando aula para uma aluna e ela tinha um namorado, né? E aí, ela chegou, assim, geralmente ela era animada e tal, né? Ela tinha dificuldade de falar, mas a gente tava conseguindo quebrar essas barreiras dela e tal. E aí, um dia, ela chegou, assim, super cabisbaixa, numa atitude totalmente diferente do que ela sempre chegava na aula. E aí eu tentei começar a minha aula, né, que eu tinha planejado para ela naquele dia. E aí eu falei, meu, essa menina, pensei, né, aqui, meu, essa menina não tá bem, deve ter acontecido alguma coisa. E aí eu fui conversando e tal, né, puxando um assunto aqui, outro ali, falando, e aí, como é que tá, não sei o que lá, aconteceu alguma coisa, eu tô percebendo que você tá meio chateadinha hoje e tal, se você quiser conversar, a gente pode conversar, né. Pode ser em português também, às vezes não precisa ser em inglês, né? Porque a pessoa às vezes está com dificuldade, né? Pode conversar em português. Meu, a menina destampou o bueiro ali, falou, e eu só escutei. E ficava, não, eu sei como é que tá. E conversou, a aula inteira. Ela só falou daquele problema dela. O que aconteceu nessa aula? Eu consegui dar a aula que eu planejei? Não. Mas para ela foi muito mais importante aquele dia que eu escutei o que ela precisava falar do que aquele maldito present perfect ou sei lá, simple past que eu precisava ensinar para ela, entendeu? Porque depois daquele dia a gente conseguiu estabelecer uma relação muito mais próxima. E eu priorizo isso com relação aos meus alunos. Eu sempre tento estabelecer um relacionamento de confiança. Eu faço com que a minha sala de aula, ou aqui o meu ambiente virtual hoje, né, seja um momento de que a pessoa se sinta à vontade de falar do que ela quiser. E isso ajuda a gente a derrubar essas fronteiras, essas barreiras e os filtros emocionais, tá? Então, assim, é extremamente importante a gente, nós professores, que a gente consiga se conectar mesmo com o aluno, né? E conseguir entrar no mundo do aluno e perceber que às vezes ensinar inglês vai muito além do que só ensinar. Exige também da gente, como profissional, que a gente consiga escutar o aluno, não só as necessidades dele com relação ao idioma, mas as necessidades humanas, né? Todos nós somos pessoas e às vezes a gente vai para a aula e a gente não queria nem ter ido, a gente vai porque a gente vai. Às vezes é tipo um impulso, né? Então, é muito importante que o professor tenha essa sensibilidade, que ele consiga realmente se conectar com esse aluno, né, que está precisando daquele ouvido amigo, né, naquele momento. E aí, depois disso, gente, as outras aulas fluíram, que foi uma beleza. E ela começou a confiar mais em mim, e aí ela começou a falar coisas em inglês, né, sobre aqueles problemas, aquelas coisas que ela precisava desabafar naquele dia. E aí a gente conseguiu estabelecer uma relação muito mais profunda e muito mais próxima. E isso é
excepcional, porque assim você consegue fazer com que a pessoa realmente ela relaxe na aula e veja aquele ambiente como um ambiente acolhedor e não como um ambiente amedrontador, né? Porque assim, a gente tem realmente alunos que têm muito trauma de inglês, que é uma coisa absurda, gente. É umas coisas que acontecem por aí na vida, nessa vida de meu Deus, que eu vou te contar, viu? Quando você vai aprender um idioma, tudo aquilo que está aqui dentro de você, aqui no seu heart, né, no seu coração, na sua mente, no seu inconsciente, se você está estressado, se você está ansioso, tudo isso vai afetar o nível da sua produção de fala, ou seja, a sua proficiência. Essa história de ensino afetivo, né, é você se abrir mesmo para o seu aluno e estar em contato com tudo que ele precisa, né? Não só para ensinar. Eu chego, sento e assim, taco o pau na matéria. Não. Você tem que se abrir para o aluno e estabelecer uma conexão com ele, né? As coisas que você gosta também afetam o jeito que você encara o seu estudo aí de inglês, tá? Você tá num nível, por exemplo, isso é o que acontece quando o seu pai ou sua mãe começa a falar com você quando você é bebê. Você nasce e você não sabe nada. Eles começam a falar coisa bem facinha com você, tipo mamá, tetê, mamãe, papai, essas coisinhas assim, tá? À medida que você vai crescendo um pouquinho, eles vão começando a fazer umas frases mais complexas, né? Eles vão te dando um pouco mais de input, que é essa coisa que você vai entendendo, que você vai absorvendo ali do seu pai e da sua mãe. Isso acontece também dentro da abordagem natural, que as pessoas elas vão recebendo uma quantidade de coisas que elas conseguem compreender, o input, né? Pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser o que for, né? Desde que a pessoa esteja escutando aquela coisa ali, que ela consiga entender. E aí a gente passa um pouquinho, né? Um nível acima do que ela já consegue compreender. Então, assim, se o aluno está, sei lá, no estágio I, né, que eles chamam de input, então a aquisição de linguagem ela vai acontecer quando você apresenta um plus one, né, um a mais, que é esse degrauzinho a mais, né, que você precisa para melhorar na sua compreensão, tá? Então, assim, hoje eu estava falando com um aluno meu e ele estava fazendo uma viagem, ele voltou. E ele falou que nessa viagem ele encontrou um casal de amigos da cidade dele, né? Lá do outro lado do mundo. E aí, ele falou que esse casal de amigos, né? Eles aprenderam inglês de duas formas completamente diferentes. E eu falei para ele, nossa, isso é exatamente a distinção entre aprendizagem e aquisição de linguagem. Por quê? O menino diz que faz inglês a vida inteira, que tem, assim, 300 anos de escola de inglês e ainda continua pensando para conseguir falar. Ele fala que ele tem que pensar nas regras, na estrutura, para montar a frase para depois falar. A menina aprendeu inglês igual eu. Se você não sabe como que eu aprendi inglês, eu aprendi inglês tirando letra de música. E ela também, assistindo filme, série, essas coisas assim, e ela foi pegando o inglês e foi falando. E aí, o namorado dela, ou sei lá, noivo, né, não sei, falou assim, nossa, ela fala muito melhor que eu. Por quê? Ela não pensa para falar, ela só ouve e fala, porque ela adquiriu o idioma. Então, a diferença entre aprendizagem e aquisição de linguagem é isso. Então, ele fez um esforço danado para aprender as regras do idioma, estudar gramática, aquela coisa toda, e ele ainda não consegue falar com naturalidade. Ela, porque absorveu coisas que ela foi entendendo, né, tirando letra de música e pegando filme, todas as séries, essas coisas assim, ela foi absorvendo o idioma de forma natural, como as crianças aprendem português, né? E aí ela fala naturalmente. E eu falei para esse meu aluno, falei, nossa, isso é muito legal, porque foi desse jeito que eu aprendi mesmo, e as pessoas têm um pouco de resistência, né? Aí ele falou assim, mas você sabe, teacher, que ela falou que ela precisa dar uma estudadinha nos tempos verbais, algumas coisas assim, porque ela quer melhorar o inglês dela. Eu falei, ela não precisa estudar tempo verbal, não. Sabe o que ela precisa? Ela precisa desse plus one que eu estava falando para vocês. Ela deve estar acostumada a escutar um tipo de música ou ver algum tipo de filme ou algum tipo de série. E geralmente as estruturas são muito parecidas, né? Quando você estuda, sei lá, você gosta de um tipo de filme. Então as estruturas mais ou menos e o vocabulário ali você já vai entender, né? Agora, se você troca, aí você vai começar a ter acesso a outro tipo de estrutura, outro tipo de coisa, né? Eu falei pra ele, por que ela não ouve uns audiobooks, né? De algumas coisas diferentes. Alguma coisa que ela goste, né? Dentro da área dela de atuação, sei lá. E que ela goste, para ela dar esse plus one, porque aí, por exemplo, você vai escutar um audiobook normal, né, sei lá, de uma coisa aí, sei lá, tipo, autoconhecimento, né, que ele vai ter esse mais um aí que você precisa, porque
vai ter um monte de palavra, um monte de estrutura nova para você assimilar. Você só consegue entender um negócio de uma vez por todas quando você chega num nível de maturidade dentro daquele idioma, que é o que acontece com a gente quando a gente está começando a falar. A gente não começa a fazer frase antes de falar a palavra em português. Não adianta, a gente não sai pulando de uma fase para outra. A gente vai de pouquinho. É que a gente não lembra, né? Mas a gente vai de pouquinho aprendendo as coisas, aí dando esses pequenos saltos, né? É o seu filtro emocional que dita, né? Quanto você vai aprender, a ordem que você vai aprender e a velocidade que você vai aprender. Olha que babado forte isso, gente. Tudo isso é o seu filtro emocional que fica assim, não quero, não vou, não sei. Além de bloquear, também pode facilitar, né? Uma vez eu vi um vídeo de uma palestrante que ela fala que motivação não funciona. E eu acho que, assim, muitas vezes eu chego a duvidar, tá? Porque assim, você fica falando, né? Ah, eu tenho que me motivar, eu tenho que ter essa automotivação e não sei o que lá. Ah, eu acho às vezes difícil, né? Ter motivação todo santo dia para fazer alguma coisa. Mas, se você tem realmente, assim, um motivo, né? Uma razão pela qual você quer aprender inglês, eu acho que talvez isso seja a motivação. Eu acho que você tem que querer muito aprender alguma coisa para que você consiga realmente aprender, né? Porque se você não quiser, se for só uma coisa... As atitudes do aluno em relação aos falantes da língua-alvo. A língua-alvo em si, ou seja, você está estudando inglês, a sua atitude com relação ao inglês, ao professor, ao material didático, à metodologia de ensino utilizada no curso, assim como a aprendizagem de línguas estrangeiras em geral, atuam de forma favorável ou desfavorável no processo de aprendizagem. Ou seja, tudo isso pode interferir no seu processo de aprender inglês, tá? Todas essas coisas, né? Material didático, professor, a sua atitude com relação à língua, se você tem preconceito, se não tem, tudo isso vai ditar a sua aprendizagem, tá? O professor Crash e alguns outros estudiosos destacam também o papel da ansiedade. Vocês já ouviram falar, né, gente? Quem não tem ansiedade hoje em dia? Talvez a reação mais significativa seja a resistência, que pode tomar várias formas, entre elas a recusa de aprender algo, não ouvir, não entender, não lembrar, não tentar e não aceitar. Alguém se identificou com alguma dessas coisas aí? Tipo assim, a sua ansiedade causa alguma dessas coisas na sua aula de inglês? Tipo, você se recusa a aprender algo, você é muito difícil. Ah, não entendi nada, não escutei, né? Não ouvir é esse não entender, né? Não ouvi, não escutei, não lembrei, não sei, não vou tentar, não aceito, sabe assim? Ah, mas é muito difícil. Ah, mas em português a gente fala desse jeito. Assim, meu, é outro idioma, outro jeito de falar. Como é que... Isso é o não aceitar, né? Então, assim, tudo isso vem da ansiedade e ela pode estar te impedindo de conseguir falar inglês. Eu acho que até aqui já deu para perceber como é que as nossas emoções, elas estão diretamente relacionadas a como você vai conseguir aprender inglês ou não aprender inglês, né? Então, agora chegou aquele momento que eu falei para vocês, fica comigo aqui até o final da live, porque eu vou falar para vocês como vocês vão vencer esses inimigos debilitantes do seu inglês, né? Este é o momento e nós vamos fazer o exercício logo em seguida, tá? Então, assim, eu vou falar para vocês o que eu sempre falo para os meus alunos e a gente vai fazer, então, esse exercício para você diminuir a sua ansiedade, para que você, sabe assim, ó, quando você está estudando inglês, você acha que você tem que entender tudo de cara, né? E aí, eu sempre gosto de contar a história do cara do ônibus, né? Pra gente ter noção de que a gente nunca entende tudo, nem no nosso próprio idioma. O que aconteceu? Qual que é a história do cara do ônibus? Uma vez eu estava indo dar aula eu trabalhava numa escola de inglês, e essa escola de inglês fez a parceria com uma empresa e eu tinha que ir nessa empresa 2 vezes por semana para dar aula lá. E aí, numa dessas viagens, né, eu sentei do lado de um cara que estava no ônibus, né, aqueles bancos de 2 assim, e aí tava indo para essa empresa para dar aula. E aí entrou um cara no meio do caminho, que parou aqui do meu lado, né, e tava conversando com esse aqui, né, e eles conversando, um maior papo ali, e aí acontecia o seguinte, a conversa, pra mim, soava assim, esse que estava do meu lado aqui, sentado no banco, cara, e aí, tudo bem? Quanto tempo que eu não te vejo, né, e aí, sua irmã casou, né, e esse aqui... Eu olhei pro cara e falei assim, não entendi nada do que esse cara falou. E aí, eles continuaram nesse papo assim, eu entendendo o que esse aqui falava e aquele ali, nada.
Falei, meu, não é possível. Teve uma hora que eu comecei, sabe assim, quando você fica meio disfarçando, assim, olhando pra pessoa, querendo ver a boca pra tentar fazer leitura labial, alguma coisa assim. Eu não sabia nem se ele tava falando português, pra começo de conversa. Mas aí eu pensei, meu, dentro do ônibus coletivo, eu devo ser a única pessoa que fala um outro idioma aqui, né? Porque eu sou professora de inglês e estava indo dar aula numa empresa. Falei, meu, qual que é a probabilidade desse cara estar falando um outro idioma? Eu fiquei tentando reconhecer os idiomas que, né, vinham na minha cabeça, assim. Gente, isso aí não é nada do que eu conheço. E aí, assim, eu fiquei ali uma meia hora com aquele cara falando, eu sem entender nada. Meu, eu desci do ônibus e eu não entendi uma só palavra do que aquele maldito falou. Eu desci, assim, com uma sensação de frustração. Falei, meu, não é possível que aquele cara tava falando português. Mas como o outro tava respondendo em português, falei, meu, ele só podia estar falando português. Sabe aquela coisa de lógica, né? Falei, ele só podia estar falando português. Mas, Carla, como é que você não entendeu nada, filha? Ele falando português do seu lado ali. Eu não entendi. Nada. Zero. Então, assim, às vezes, nem no seu próprio idioma você vai conseguir entender as pessoas. E isso é natural. Então, a gente fica, né, se cobrando muito quando a gente está estudando inglês. A gente fala, nossa, eu tenho que entender tudo. O professor coloca lá o seu primeiro listening no seu primeiro dia, você quer entender, né? Ah, eu preciso entender esse negócio aí, porque senão não vou falar inglês nunca. E aí, isso vai gerando uma ansiedade muito grande em você. O exercício que a gente vai fazer aqui, a gente vai conseguir baixar esse nível de ansiedade para que você não fique tentando entender tudo logo de cara, tá? Essa é uma técnica que eu desenvolvi, né, para os meus alunos e que dá muito certo. Todos eles relatam depois para mim a mesma sensação que vocês vão ter aqui. Fica comigo e acompanha a aula, tá? Então, assim, o que eu falo para os meus alunos para que a gente consiga deixar essas barreiras e quebrando, né? Para que a gente consiga, colocando a ansiedade lá no lugar dela, baixando as nossas expectativas para ficar uma coisa mais natural para a gente falar inglês. Primeiro de tudo, você tem que se habituar com o inglês na sua vida. Ele tem que fazer parte de tudo que você for fazer no seu dia a dia. Tudo. Tudo mesmo, tá? Então, assim, tudo que for te ajudar a lembrar de inglês, faça, né? Eu sempre falo, põe uns post-it, né, pela sua casa, com o nome das coisas. Porque você imagina, você tá andando, você olha um negocinho, puff, inglês ali, inglês, inglês, inglês. E aí o seu cérebro vai se habituando com isso, né? Então, assim, põe os post-it com o nome das coisas, né? É muito legal isso aí. Eu tenho uma aluna que falou pra mim assim, teacher, eu falei pra ela, ó, vai tentando fazer as coisas do seu dia a dia, na sua cabeça aí, vai criando aqui, né, esse ambiente interno de inglês pra você, vai fazendo aí na sua cabeça o seu dia a dia em inglês, vai trocando as coisas que você vai fazendo pra inglês. E ela chegou em mim e falou assim, nossa, teacher, eu tô fazendo aquele negócio que você falou lá e agora eu não tomo mais banho. Falei, ué, mas não falei pra você parar de tomar banho, eu falei pra você ir transformando as suas ações em coisas em inglês. Ela falou assim, então, teacher, agora eu não tomo mais banho, eu só take a shower. Falei, agora sim, né? Aí tudo bem. E já tem várias outras coisas que ela já consegue pensar direto em inglês. Então, se você vai fazendo isso, né? Você vai transformando as suas ações em coisas em inglês aqui dentro da sua cabeça. Você vai ficando muito mais confortável, né? Com essas coisas aqui dentro. Aí, depois, você pode elaborar diálogos mentais com as coisas do seu cotidiano, né? Assim, nossa, mas tá parecendo coisa de doida, né? Eu vou ficar falando sozinho na minha cabeça. É isso mesmo. Eu fazia isso o dia inteiro, né? Eu ficava tentando elaborar frases, né? Fazer pergunta, e aí eu mesma respondia. Eu ficava o dia inteiro tentando, matutando aqui, né? Dentro da minha caixolinha, como é que eu ia fazer para falar inglês. E falava uma coisa, e falava, será que é esse que fala? Mas como é que será que fala isso em inglês? E eu não parava de pensar o tempo todo em inglês, mesmo que só comigo, sozinha, dentro da minha cabeça, tá? Isso, gente, é excelente, porque quando você cria esse ambiente mental aqui dentro, vai ficando tudo mais natural. Depois, quando você precisar falar, inglês não vai ser aquele bicho de 7 cabeças, porque você já está acostumado a falar na sua cabeça. É só colocar para fora, né? O que mais você pode fazer? Fazer coisas que você gosta em inglês, né? Então, assim, eu sempre falo isso, gente, faz alguma coisa, escuta alguma coisa que você gosta em inglês. Não sei, qual é o seu hobby, o que você gosta de fazer, qual é a coisa que mais, sei lá, eu tenho um aluno que quer ser jogador de tênis. Então, assim, por que você não vê coisas de tênis em inglês? Vê tudo de tênis em inglês. Eu gosto de Fórmula 1, assiste tudo de Fórmula 1 em inglês.
Ah, mas eu não entendo nada. No começo vai ser difícil, mas como é uma coisa que você gosta, o seu cérebro vai dar um jeito de você começar a entender aquilo ali. É impressionante. Porque assim, vai ter algumas coisas que você já sabe, né? Que você vai puxar de português, porque tem muita coisa, muita palavra que a gente usa, né? De inglês em português. Então, tem muita coisa que você vai se apropriar daquilo, né? Que você já usa em português e nem sabe que já usa em português. E aí, à medida que você vai escutando isso, você vai fazendo as coisas que você gosta em inglês, vai ficando muito mais gostoso. Gente, você consegue absorver muito mais vocabulário fazendo coisas que você gosta em inglês. Você não vai fazer um grande esforço do tipo, ah, meu Deus, eu tenho que sentar aqui e estudar 33 mil palavras aqui, minha Nossa Senhora. Não, você vai fazer isso de uma forma natural, porque você está escutando uma coisa que você gosta e isso tem que fazer parte do seu dia a dia, tem que ser uma coisa que faz sentido para você, tá? Não adianta querer ser coisa muito fora do seu cotidiano, não adianta. São coisas que você vai esquecer, tá? Então, faz coisa que você gosta, que faz sentido para você, que seja coisa do seu dia a dia que você vai usar. Uma outra coisa que eu gosto de falar para os meus alunos também é para que eles conversem com eles mesmos enquanto você toma banho. Por que enquanto toma banho? O banho é um momento de relaxamento e isso vai favorecer a sua produção de fala. Confia no que eu estou te falando. Entra lá no chuveiro, aquela coisa gostosinha assim, e tenta conversar com você mesmo em inglês. Você vai ver o resultado que você vai ter, tá? Gente, então assim, fazendo essas coisinhas aqui, esses são os 5 passos, né? Que eu falei pra vocês, que é escutar inglês todo dia, né? Ah, eu não falei isso pra vocês. Eu esqueci, só pulei um passo, né? Então assim, o primeiro passo é você tem que se habituar com o inglês na sua vida, no seu dia a dia, coloca os post-its e tudo mais. Segundo, você tem que escutar inglês todo santo dia, de preferência do jeito que a gente vai fazer o exercício aqui que vocês vão ver, tá? Então assim, escutar inglês todo dia, depois elaborar diálogos mentais com as coisas do seu cotidiano, fazer coisas que você gosta e conversar com você mesmo tomando banho, tá? Porque tudo isso aí vai formar esse ambiente interno, mental em inglês que eu tô falando pra você. E aí quando você tiver que falar, que você tiver que colocar pra fora, né? Você já vai estar acostumado com essas coisas de tanto praticar aqui na sua cacholinha. E aí você não vai ter dificuldade nenhuma em falar inglês. Eu juro pra você, né? Eu garanto pra você que se você fizer isso todo santo dia, né? Tem que fazer essas 5 coisas aí todo santo dia. E mais algumas outras que eu sempre falo para os meus alunos, né? Uma listinha um pouco mais extensa, né? Mas com isso aqui você já consegue bastante desenvolvimento aí no seu inglês, tá? Então, agora, gente, eu vou fazer um exercício com vocês que eu faço com os meus alunos, tá? Qual que é a maior queixa dos alunos que estão aprendendo inglês? Fala assim, ai, eu não entendo nada quando os americanos falam, os nativos falam muito rápido, eles falam emendado, ai meu Deus do céu, eu não entendo nada, é muito rápido, é muito rápido, é muito rápido. O que que eu faço? Pra gente conseguir entender melhor e pra gente baixar o nível de ansiedade, porque você não fique tomado por aquela sensação de eu tenho que entender agora o que tá falando nesse negócio, nessa cena aqui, a gente faz esse exercício aqui que eu vou passar pra vocês, tá? Como é que funciona? A gente vai ver uma cena, eu escolhi uma cena bem curtinha aqui do Jimmy Fallon falando do negócio de uma parceria dele com a Samsung aqui, né, que ele fez. E aí é bem rapidinho, tem uns 40, 50 segundos só, e a gente vai ver assim, da seguinte forma. A primeira vez, né, o listen first, porque tudo que para os meus alunos eu falo que você tem que listen first. Então a primeira vez que você vai escutar isso aqui, eu vou colocar ele acelerado no 3. Aí você vai falar, hã? Mas eu não vou entender nada. Não, você não vai entender nada. E o objetivo é que você não entenda nada, que você dê umas boas risadas. Porque assim, é muito divertido, é muito engraçado. Porque assim, tem umas cenas, tem umas coisas que eu passo para os meus alunos que são hilárias, tá? Hilárias. E aí você fica muito mais relaxado, muito mais tranquilo. Aí o que a gente faz? Depois de você já ter se divertido, ter dado muitas risadas, porque você não entendeu bulhufas do que falou, parece o tic-tac falando, né? Aí o que a gente faz? Eu volto um pouco na velocidade. A gente vai assistir a mesma cena na velocidade acelerada em 2 vezes, tá? E aí você vai perceber que as coisas vão ficar um pouco mais claras. Você vai pegar uma palavra, às vezes uma frase, alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas vai ficar um pouco mais fácil. E aí vem a mágica. Quando eu colocar para você de novo a mesma cena e você for assistir essa cena na velocidade normal de fala das pessoas, você vai ter a impressão de que está tudo em slow motion. E eu tenho alunos que já estão me dizendo, teacher, pelo amor de Deus, não põe no não, deixa no 1 ponto alguma coisa porque é muito devagar o 1.
porque eles ficaram tão acostumados a entender tão mais rápido, eles estão até, tem gente que tá falando, nossa, no 3 eu tô até conseguindo entender alguma coisa já. Então assim, isso é prática. Se você acha que é muito rápido para você e você fizer isso aqui, você vai conseguir baixar os níveis de ansiedade, o seu nível de expectativa e você vai conseguir entender melhor. Então, vamos escutar a cena no 3, 2, 1, tá? Hey guys, it's Jimmy Fallon, and I'm here at the top of the rock observation deck, overlooking my favorite city, New York City. Tonight we have a very special show, a very different kind of show. We partnered with our friends over at Samsung to take the tonight show outside Studio 60 and into New York City, all of it. We're going to be visiting each of the city's 5 boroughs, Manhattan, Queens, Brooklyn, Staten Island, and the Bronx. We're going to be celebrating the unique people and neighborhoods and sights and sounds, everything that makes the city so special. And help us capture everything along the way, I'll be bringing along my new Samsung Galaxy Z Flip 3 5G phone. So let's go. Então, a gente assistiu agora acelerado no 3, agora eu vou colocar no 2 para vocês. Bem rapidinho a cena, tá? Pra gente não... Oh, é no 2, Carla. Aí, vamos lá. Hey guys, it's Jimmy Fallon, and I'm here at the top of the rock observation deck, overlooking my favorite city, New York City. Tonight we have a very special show, a very different kind of show. We partnered with our friends over at Samsung to take the Tonight Show outside Studio 60 and into New York City, all of it. We're going to be visiting each of the city's 5 boroughs, Manhattan, Queens, Brooklyn, Staten Island, and the Bronx. And we're going to be celebrating the unique people and neighborhoods and sights and sounds, everything that makes the city so special. And help us capture everything along the way, I'll be bringing along my new Samsung Galaxy Z Flip 3 5G phone. So let's go. E agora a gente vai ver na velocidade normal. Vocês vão perceber que parece que ele está falando muito devagar e vocês vão entender muito mais do que vocês entenderam até agora. Hey guys, it's Jimmy Fallon, and I'm here at the top of the rock observation deck, overlooking my favorite city, New York City. Tonight we have a very special show, a very different kind of show. We partnered with our friends over at Samsung to take the Tonight Show outside Studio 6B and into New York City, all of it. We're going to be visiting each of the city's 5 boroughs, Manhattan, Queens, Brooklyn, Staten Island, and the Bronx. And we're going to be celebrating the unique people and neighborhoods and sights and sounds, everything that makes this city so special. And to help us capture everything along the way, I'll be bringing along my new Samsung Galaxy Z Flip 3 5G phone. So let's go. Ok? Perceberam como é que fica bem mais fácil de você entender quando você faz esse tipo de exercício? Com todos os meus alunos, eu tenho feito isso em todas as aulas, a gente ouve todos os áudios acelerados, depois a gente diminui a velocidade, depois a gente coloca no 1 e todo mundo relata a mesma coisa. Teacher, fica muito mais fácil de entender quando você faz isso. Então assim, se você tinha dificuldades para entender qualquer coisa em inglês, tenta fazer esse exercício, tá? Eu sempre recomendo, se você... Aqui eu tava mostrando para vocês aqui a janelinha direto aqui do YouTube, tá? Essa janela aqui é direta do YouTube. E aí, se você vai ver um vídeo direto no YouTube, o que você pode fazer? Tem uma extensão do Chrome que se chama Video Speed Controller. Video Speed Controller. E ele faz com que você consiga acelerar os vídeos até mais de 10 vezes. É uma coisa assim, absurda. Mas eu testei com os meus alunos e essa velocidade 3, 2, 1 não é por acaso não, tá? Não é uma coisinha de, não. É porque no 3 fica num nível que você não entende, né? Porque 4 é acelerado demais, você não consegue entender nada de nada, nem som, às vezes fica muito bagunçado. Então assim, no 3, você percebe que tem sons acontecendo, com palavras, né? Que viram frase, mas aí você consegue perceber essas nuances, né? No 2, você consegue perceber a fala em si mesmo, né? Você começa a entender algumas palavras mais devagar e tudo mais. E aí no 1, velocidade normal de fala, você já consegue realmente fazer as inferências. Então, no 4, 5, você não dava mesmo para entender absolutamente nada e falar... Era impossível. Então, as velocidades 3, 2, 1, elas têm um objetivo. E tem que ser 3, acelerado no 3, no 2 e no 1, para cumprir esse objetivo, né? Que é para você ter essa sensação de que quando você coloca na velocidade normal de fala, você tem a impressão de que as pessoas estão falando em slow motion. Tudo bem? Tranquilo? Eu acho que agora vocês já vão conseguir ficar mais calmos e mais tranquilos com relação ao inglês. Se vocês conseguirem fazer essas pequenas coisinhas que eu falei para vocês fazerem, com certeza você vai conseguir diminuir, né, o seu nível aí, a sua barreira afetiva, né, o seu filtro afetivo, e você vai conseguir ter uma atitude mais positiva com relação ao seu aprendizado de inglês. Porque fazendo com que o seu filtro emocional fique mais baixo, a gente sabe, né? A gente baixando o nível de ansiedade, de expectativa e tudo mais para coisas reais, você vai conseguir ter uma aprendizagem muito mais produtiva. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então, mais uma vez, eu vou agradecer a presença de todos vocês aqui. E aí, se você gostou dessa aula, né? Eu quero pedir para você deixar o seu like aqui, o seu comentário, né? Indicar para algum amigo que precisa, marca o seu amigo aqui nos comentários do Instagram, né? Compartilha a live aqui, né? Essa aula no pessoal do YouTube aqui, se você gostou, se você acha que essas coisas fazem sentido, que realmente vão te ajudar, né?
compartilha com alguém, deixa um comentário aqui pra gente saber da sua opinião. Tudo bem?